Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque, assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 30 de maio de 2023, é uma terça-feira e o mês de maio está aí se encerrando, termina amanhã e nós estamos aqui vencendo o mês de maio. Eu tô com a vozinha meio assim, né? Tá começando aí um resfriado, acho. Mas porque ontem eu peguei muita friagem. Eu tô em Saquarema agora, só vim em casa resolver umas coisas. Ó, o amigo, eu já fui lá dar um bom dia para ele. Ó, ele tá de lá começando a falar. Então, e aí, para voltar logo para Nilópolis, né? Hoje ainda ou amanhã de madrugada, tá bom? Então, estamos aí, mas a gente segura a onda. Hoje é teu aniversário, 30 de maio, Deus te abençoe de uma forma muito especial. Eu vi aqui, hoje é aniversário da Neuci, lá de Três Rios. Um beijo no teu coração, Neuci. Deus continue te abençoando, você, o Amaral, a filhota, as netinhas. Deus continue abençoando, tá bom, minha lindona? Hoje é aniversário também do Rafael Ferreira, agora pastor, foi meu aluno, agora a esposa está fazendo seminário, sendo minha aluna, a Tayane. Rafael, um beijão no teu coração, na Tayane, nas gêmeas, na mãe, no pai, na sogra, todo mundo, tá bom? Essa família toda, no cunhado, Deus abençoe. E hoje é aniversário também do reverendo Luiz Longini. Longini, Deus continue te abençoando. Um pastor aí sensacional, né? Então, Deus continue te abençoando, tá bom? Te admiro muito. E você aí, cujo nome eu não falei, mas que também faz aniversário hoje, Deus te abençoe de uma forma muito especial. E a cada um de nós, Deus nos abençoe com, vamos ao protocolo, renovação de forças. Você precisa de renovação de forças nesse dia. Que Deus nos abençoe dessa forma que eu também estou precisando. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Deus nos abençoe com fé,
porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Deus nos abençoe com alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Deus nos abençoe com gratidão. E a partir de agora aí com fundo musical. Deus nos abençoe com gratidão, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deus nos abençoe com a sua companhia e com a sua vitória. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. E o amigo está cantando, gente, para minha alegria, para tua alegria, e que nessa manhã, essa canção que brota do coraçãozinho de uma calopsita, que a alegria também possa brotar no teu coração, tá bom? Ai, ai, ai. Vamos lá. E aí, esse canto, né? Deus também usa para consolar a gente. O apóstolo Paulo, aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, está falando sobre isso. E essa meditação é da nossa irmã Bárbara, lá do Colorado, nos Estados Unidos, cujo título é Consolo de Deus. Ela coloca como epígrafe o versículo 4 de 2 Coríntios 1, a gente já leu, mas eu vou ler de novo. É Ele, o próprio Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Esse texto é sensacional, esse texto é pedagógico, esse texto é profundíssimo e esse texto é muito vivo, esse texto é muito experiência do apóstolo Paulo, experiência de vida, experiência da Alessandra, experiência da Neuci, do Longini, do Rafael, experiência tua que está me ouvindo, tua que está fazendo aniversário hoje, né? Porque é dessa forma que acontece. Esse Deus de toda consolação, que é bendito, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Pai de misericórdias, é Ele que consola a mim e a você. É Ele que fica fazendo fio-fio pra gente em toda a nossa tribulação. E aí, a partir daquela tribulação pela qual eu passo, a tribulação a qual eu enfrento, ali eu recebo a consolação desse Deus de toda consolação. E a partir dessa consolação que eu recebo, eu sou capacitada a consolar outros que passam por tribulações semelhantes. Isso é muito real, meu irmão e minha irmã. Isso é muito real, tá? Eu cheguei em Saquarema, quando eu estava no meio do caminho, o meu irmão manda uma mensagem para mim, de que tinha sido internado com um quadro de infecção. Eu estava no meio do caminho e eu precisava vir até minha casa para resolver 3 coisas ao longo do dia de hoje. E aí eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Ontem eu deixei a minha mãe, né? Já tinha dado banho nela, já tinha lanchado com ela, um lanche até bem reforçado. Deus sabe de todas as coisas. Já tinha deixado os remédios da noite e já tinha falado com ela, mãe, ó, se o Marco não puder vir, porque ele já tinha me relatado que ele estava com um probleminha, que não poderia ir até lá, mas estava em casa.
Então eu falei, ó mãe, amanhã de manhã, se o Marco não puder vir, ó, são esses remédios aqui. Aí ela, tá bom. Falei, é só um de cada um, tá bom? Ela, não, tá bom, tá certo. Sabe? E aí eu deixei ela bem, e vim. E aí no meio do caminho acontece isso. Eu preciso estar aqui agora, são 6h17 da manhã, confiando de que ela já levantou, já tomou os remédios, vai tomar o café que eu deixei pronto, café não, né? O lanche que eu deixei pronto, tá tudo arrumadinho em cima da mesa, né? Então, tá tudo ao alcance dela, à vista dela. Vai tirar o almoço que tá na geladeira, já no pratinho arrumadinho, deixar do lado de fora. Então, tudo isso eu preciso confiar. Eu disse assim, meu Deus, mas eu preciso ter fé nesse momento, né? E também eu já deixei 2 pessoas avisadas só para dar um pulinho lá, só para verificar. Porque ela chegou numa situação em que ela dá conta, né? E eu não seria responsável de vir aqui se ela não desse. Então, se você está passando por algo semelhante ao que eu estou passando, então eu tenho essa consolação desse Deus, Pai de misericórdias e meu Pai também, e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, que me consola, que me dá força, que me conforta e que faz com que eu fale isso para você, para que você também confie e seja consolado, consolada. O apóstolo Paulo está falando isso porque ele passou por tribulações. Ontem mesmo eu me lembrava do texto de Romanos, ali capítulo 8, ali os versículos 34, 35, 36, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Ele sabia do que ele estava falando. E ontem eu sabia do que eu estava falando. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Em que coisas? Todas essas. Então, o apóstolo Paulo sabe do que ele está falando, lá em Romanos capítulo 8. E ele sabe do que ele está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 1. E aí ele continua falando e o fio-fio continua. E ele continua falando, assim como transbordam sobre nós, quem somos nós? Paulo e o irmão Timóteo, que são ambos que estão se referindo à igreja de Corinto. Isso está em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, ele está se identificando na carta. Então, assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o vosso consolo. Se somos consolados, é também para o vosso consolo. Se eu, Alessandra, sou atribulada, é para o consolo de vocês que estão aí, do outro lado da transmissão. Se eu sou consolada, é também para o consolo de vocês que estão aí. A Alessandra está passando por isso, está ali compartilhando a palavra de Deus, a meditação. Eu vou meditar também. Sabe, meu irmão, se não for a palavra de Deus, eu não sei se eu estaria aqui. Essa palavra que me conforta, que me consola, que me levanta, que me ajuda no meio da tempestade, como foi a meditação de ontem, no meio de toda a tribulação. Porque estamos vivos, estamos aí, a vida está aí, é real. É real, reverendo Longini, né? Ele prega muito assim, essa realidade, essa vida que a gente vive, essa vida palpável. E Deus está bem aqui do meu lado e Deus está bem aí ao seu lado, nessa vida real que a gente vive. Então, que nessa manhã você saiba. Versículo 7. A nossa esperança em relação a vocês, a minha esperança em relação a você que está aí do outro lado,
é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Em Deus não há sofrimento sem consolação. Ele está do nosso lado. Ele é aquele que nos alivia quando vamos a Ele, estando cansados e sobrecarregados. Ele está conosco. Tá bom? Vamos ler a meditação da Bárbara. Comecei a ter graves ataques de pânico quando tinha 30 e poucos anos. Em poucas semanas fui internada em um hospital psiquiátrico e diagnosticada com transtorno bipolar. Um ótimo médico, os medicamentos certos e uma mudança na dieta estabilizaram meu organismo, mas não responderam às minhas perguntas mais profundas. Onde estava Deus e qual era o meu papel no processo de cura? Tornei-me mais ativa em minha igreja. Devorei as escrituras e procurei por Deus em todos os lugares. Mantive um diário de gratidão. Lembra da caixinha da gratidão? Pois é. E aprendi a agradecer em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,18, que nós já falamos, recitamos nessa manhã. Aprofundei minha vida de oração. Minha fé cresceu e procurei amar e perdoar mais os outros e a mim mesma. 16 anos depois, Deus me livrou do medo. Deus nos cura, mas nem sempre em nosso tempo ou em nossos termos. Ainda tenho transtorno bipolar, mas em Cristo, diz a Bárbara, minha alma está mais em paz do que antes do meu colapso. Não tenho mais mudanças de humor e sou mais corajosa. Minha longa jornada pelo deserto me preparou para responder ao chamado de Deus. Abre aspas. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Fecha aspas. Isaías, capítulo 40, versículo 1. As lutas de outras pessoas podem ser diferentes das minhas, mas ao oferecer o consolo que recebi de Deus, posso ajudar outras pessoas a encontrar o caminho de casa. Vamos orar com a Bárbara? Obrigada, Senhor, pelas muitas maneiras que Tu nos confortas. Ajuda-nos a estender Teu conforto aos outros. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje? Como vou oferecer o consolo de Deus aos outros hoje? Oremos pelos profissionais de saúde mental. Pai, nessa manhã, nós oramos por cada um dos profissionais de saúde mental. Se eles estão passando por alguma tribulação, que eles recebam o Teu consolo, Pai, para que eles possam consolar os outros com o mesmo consolo com que eles são consolados. Abençoa cada um, dando sabedoria, força, dando fé, dando alegria, dando a Tua companhia e a Tua vitória, Senhor. E também dessa forma, abençoa o Longini, o Rafael, a Neuci e cada um daqueles que estão ao alcance da minha voz e completam mais um ano de vida nesse 30 de maio. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Excelente terça-feira, excelente dia. Deus te abençoe. Esteja orando aí por mim, tá bom? Pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha família. Amém.